Shalom, meus queridos, shalom. Deus abençoe você. Estamos começando aí a nossa live, um tema muito especial, shalom. Acabamos de entrar aqui, vai ser uma bênção, Eu sei que grandes coisas Deus tem preparado para nós. Tudo bem? Já coloca aí de onde você é. Deixa eu já colocar um negócio aqui. Tudo bem? Coloca aí de onde você está falando. Hoje vamos falar sobre a vinda de Yeshua. Eita bênção, de Londres. 99% of Israelis don't know Yeshua as their Messiah, and we want to change that as much as you do. Gente, muita coisa boa. Cadê a pastora Nara? Eu vi que ela entrou aqui. Deixa eu convidar ela aqui já. Olharmos nessa live juntos. Cadê? Tô esperando ela aceitar. Muita coisa boa. Você não conhece o Maó, você precisa conhecer. Seja bem-vindo, você aí que está entrando aí conosco nessa live. Gente, o Maós tem projetos maravilhosos. O ministério... Me fala, tá com Zoom, meu filho? Tá com Zoom? Agora tá. Não tava quando entrou, mas agora tá. E agora? Fica assim, porque senão o áudio fica muito longe. Coloca o celular um pouco mais para cima. Melhor. Porque senão o áudio fica muito longe. Aconteceu isso com a pastora Márcia. Quando ela entrou, tava normal. Perfeito. Aí. Tá Qual bom? pastora Márcia Teixeira, não? Daí do Rio? Não, a Mixuki. Na sexta-feira. Aí ela entrou comigo normal. Entrou comigo normal. Aí pronto. Aí já fica Zoom. E não tem jeito. Abre e fecha, não tem jeito. E ela entrou, ela saiu. Como que tá se sentindo de mais um ano de vida? Para quem não sabe, foi aniversário dessa mãezona linda, 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 linda. E que alegria também hoje, né? A gente poder aí comemorar junto também nessa live. Os parabéns, Deus te abençoe muito, muito, muito. A senhora tem sido um canal de bênção para essa geração. Essa geração tem sido impactada pelo seu sim ao Senhor. E eu sou uma testemunha disso e sou uma prova disso também. Como a minha vida... Quando eu fui aí, não imaginava o que Deus ia fazer. Nunca, né? Nós nunca imaginaríamos que por causa do Larry, né? Deus fez essa junção. Deus fez essa junção, nunca ia saber. E que tantos propósitos do Senhor tinha alinhado junto. E a gente quer aqui celebrar. Parabéns por mais um ano de vida. Obrigada, meu Obrigado pelo seu sim para o Senhor. Obrigado por não desistir. Pessoas assim como a senhora, a gente tem que agradecer a Deus porque não desistiu nos momentos difíceis. E a gente aqui é resultado disso. Momento difícil não faltou. Momento difícil não faltou. E graças a Deus que também não faltou o seu sim para Deus, acima dos momentos difíceis. Obrigado por ter escolhido o seu chamado acima da sua emoção momentânea, viu? Muito obrigado. E eu quero aproveitar, né, falar aos meus seguidores que estão aqui, para seguir não só aqui, que eles já seguem, mas seguir também Uma Só Voz. Foi assim, primeiro eu conheci o Mateus por causa da nossa paixão em comum, que é missões. Né? Missões nos lugares complicados, como eu disse. Não basta ser missões, tem que ser missão complicada. Tem que ser lugar difícil, né? Deus tem um grupinho de filho meio doido que fala, não, deixa esses, eles gostam de correr perigo, né? Então... Coloquei aí o Instagram, @umassovoz. Então, segue lá Uma Só Voz e é um ministério lindo. Eu queria aproveitar para dizer isso. E obrigado, eu vi aí as luzes dizendo que vão para Israel. Vão sim, tem 2 luzes aí falando que elas vão para Israel. Vão sim. Eita glória! Mas, Ana, e Jesus está voltando? Está voltando. Né? Não tem jeito, está voltando. Não tem jeito, né? E como foi as eleições aí no Rio? Vai ter segundo turno? Foi super tranquilo, vai ter segundo turno, né? E aqui, mas foi tranquilo, foi muito tranquilo. Né? Graças a Deus rápida, aqui também. Tudo tranquilo. E Jesus voltando. E Jesus voltando. Tudo. Então, gente, semana passada nós falamos dos últimos dias, ficamos nessa tabela. Nós ficamos e pedi até para vocês estenderem, né? Colocar a cruz
e arrebatamento lá no final, não colocar as outras nas suas anotações pessoais, porque é aqui que a gente vai ficar. Eu não vou focar, porque falando de escatologia, você pode falar do tempo da graça, o final do tempo da graça, que tem muita coisa para acontecer, o arrebatamento, grande tribulação, julgamento do trono branco, o milênio e depois a descida da Nova Jerusalém. Tudo isso a gente não vai tocar. Nós estamos no momento da vinda de Cristo. Não estamos falando da segunda vinda. Inclusive tem uma tabela que eu dei aí para o Mateus, para a gente entender justamente. Deixa eu pegar aqui. Não consigo gente, enxergar muita informação daí, boa, hein? Ah, é? Não, meu... Ainda mais que eu troquei de telefone, lembra que estava esquentando, né? E aí a tela desse é menor. Nossa, aí... Ixi, aqui na minha transmissão não tá. Eu vou ter que... Aí eu vou ter que ir perto. Vai falando para mim aí, Mateus. Ó, arrebatamento será em segredo. Dá para enxergar aqui no iPad. Tá. Dá. Então, o arrebatamento, diferenças entre arrebatamento e segunda vinda. E deixa eu falar para vocês que depois, Mateus, eu queria, se possível, aquela imagem de Noé, de Ló. Tem alguns pontos bem cruciais para a gente tocar. Primeiro a gente vai falar disso. Então, queridos, as pessoas confundem muito. Depois essa. Vamos ficar ali na tabela. As pessoas confundem muito arrebatamento com a segunda vinda. São duas. Olha, essa tabela, se você fizer, você nunca mais vai confundir. Olha aqui, deixa eu voltar aqui, que aqui tem um delay. Pronto. Então, arrebatamento. E tudo está com referência bíblica, tá vendo? Aí vocês conseguem enxergar, né? Mateus 24, no versículo 36, o arrebatamento vai ser em secreto. Secreto como? Aí Jesus fala, ele fala que vai ser como ladrão, primeiro por ser, a gente não sabe dia nem hora, arrebatamento. E o segundo, por ser algo que ninguém vai ver, só aqueles que vão subir. As pessoas não vão ver. Aquele filme da Record, eles fizeram bem esse pedacinho do arrebatamento. Não lembro, acho que era Apocalipse o nome, né? Uma novela que eles passaram. Esse capítulo, em especial, as pessoas falavam, vê para ver, assim, teologicamente, né? Se tá legal. Muito legal. E ainda mais para ser brasileiro, né? Muito legal. Tem uma trilogia antiga, Deixados para Trás. Sim. Também é legal. Muito olha, mais antigo do que andar para frente. Mas é bom. É coisa eterna, sabe? Coisa que é feito bom. Pode não estar bem, assim, tipo... Você olha a filmagem... Não tá em 4K, né? Os efeitos, né? É claro que hoje você tem mais. Mas, assim, o filme em si é legal. Então, em secreto. Segundo, a segunda vinda vai ser pública. Por quê? Todos verão quando ele colocar os pés no Monte das Oliveiras. Todos vão vê-lo, porque Jesus primeiro ele coloca os pés no Monte das Oliveiras. E depois ele vai lá para a Batalha do Armagedon. Lá na batalha, não é só o anticristo que vai ver Jesus. Todo mundo vai ver Jesus. Essa é a grande diferença. Só os arrebatados que vêm. E ele se encontra nas nuvens, como eu expliquei na aula passada, o casamento judaico, e a segunda vinda não, todo mundo vê. E vai ser no final da grande tribulação. O arrebatamento, antes da grande tribulação, claro que você tem aqueles que creem pré-tribulacionista, pós, mas em suma, vamos lá, aquilo que a gente crê, eu e o Mateus, o que a gente crê, Jesus está vindo e é antes da tribulação, é o que a gente crê, mas ninguém perde salvação se você crê que ele chega na metade da tribulação, etc. e tal. Repete de novo, pessoal aqui. Eu já falei, já adiantei, antes da grande tribulação e depois da grande tribulação, ou no final, melhor dizendo. Jesus vem... Se você quiser ficar na tribulação, não tem problema, viu, gente? Que a gente... Não tem problema. Aqui, sabe, é posição teológica, ninguém perde salvação por causa disso. Jesus vem nos ares, como já falei, nas nuvens, Jesus pisa no Monte das Oliveiras, os santos o verão e todo olho verá. Pronto, esse é o resumo e diferença da primeira e da segunda vinda. Agora a gente vai para o outro quadro. Porque em Mateus capítulo 17, quando começaram a perguntar para Jesus, fala o sinal, né?
o sinal do final dos séculos, dos sinais dos tempos. Ele falou, vocês querem sinal? Então, tudo bem. Vai ser como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Eu queria falar especificamente sobre os dias de Ló. De Ló. Aí está de Noé. Deixa eu só falar primeiro no dia de Ló. Eu ressaltei algumas coisas. Qual é a característica? Porque, olha, tem em comum os dias de Noé e os dias de Ló, tem algumas coisas em comum. O que é em comum? Se trata de duas famílias, a família de Noé e a família de Ló. Se trata de duas sentenças iguais, destruição. Destruição para o tempo de Noé, destruição para o tempo de Ló. Agora, o que diferencia é o posicionamento dessas duas famílias. E o que vai acontecer com essas duas famílias é uma consequência do posicionamento dessas duas famílias. O que a gente chega à conclusão quando Jesus deu essa dica para a gente em Mateus capítulo 17? Ele dá essa dica para a gente ir lá no tempo, onde está em Gênesis capítulo 19, os dias de Ló, e em Gênesis capítulo 6, onde está os dias de Noé. E que a gente analise a palavra, vai lá. Então, o que a gente vai ver que nos dias primeiro nos dias de Ló, que eu pedi aí, a sentença, então, trazer para os nossos dias, dessas duas famílias, o que a gente chega à conclusão? Que o ataque nos últimos dias é sobre famílias. Por isso, você precisa escolher qual é a pergunta de Jesus, ela está implícita. Você vai ter o posicionamento de Noé ou você vai ter o posicionamento de Ló? Porque a sentença é a mesma. Julgamento, juízo. Juízo de Deus sobre uma tolerância assim, acima do normal. Só Deus que tem essa tolerância. Deus tolerou a violência do tempo de Noé. Deus tolerou a perversidade do tempo de Ló. E chegou o momento do juízo. E quem estava dentro da cidade, tanto da cidade de Noé quanto de Ló, tinha que tomar um posicionamento. Então, vamos para a falta, ou melhor dizendo, da falta de posicionamento da família de Ló. Eu vou dizer, eu marquei aqui alguns itens para vocês e depois eu quero, Mateus, ir para um assunto que não está aí no quadro, mas que é muito importante, o tempo de Elias. Os grupos que tinham no tempo de Elias, que é tudo, porque Elias foi arrebatado, então é tudo que tem, é o que vai estar acontecendo conosco nos dias de hoje. Então, olha só, vamos ressaltar os pontos do tempo de Ló. Anota aí Gênesis capítulo 19. É necessário que você leia Gênesis capítulo 19 quando acabar a live, amanhã, no teu devocional. E começa a sublinhar. Você vai ver que tudo que eu vou ressaltar faz sentido, tá tudo ali. Então vamos lá. Primeira coisa, esfriamento espiritual da família inteira. Aqui. Número 1, esfriamento espiritual. Como que eu vejo o esfriamento espiritual? Bom, da mulher de Ló, nem precisa falar muito. Uma mulher que ela não se tornou, olha o risco, Mateus, ela não se tornou idólatra. Ela não foi uma mulher que começou a adorar outros deuses. Ela só esfriou o amor dela. Ela tinha um apego acima do normal às coisas materiais. Ela tinha uma paixão por poder e bens materiais. Como é que eu sei de poder? Porque por detrás de um grande homem tem uma grande mulher. Então, eu tenho certeza, mas eu vou abrir um parênteses, gente. Isso é uma dedução minha. Mas é uma dedução que é meio óbvia, né? Quando você vê Ló na porta da cidade, amando o poder, quando Deus te coloca, como ele coloca Daniel, colocou José, é uma coisa. É uma coisa. Mas Ló não. Ló, ele estava em busca de poder. É diferente do poder que Deus deu para Daniel, o poder que Deus deu para José, o poder que Deus deu para Davi. E falaria aqui para Moisés, para muitas pessoas que ficaram numa posição de destaque.
absoluto. Mas tinha um trabalho no coração dessas pessoas, e essas pessoas tinham uma vida com Deus absurda. Agora, com Ló, não. O negócio dele era estar na porta da cidade, ser visto pelas pessoas, ser aceito pelas pessoas, ser amado pelas pessoas, estar entre os importantes. Eu creio que foi a mulher de Ló que o empurrou para isso. Né? E ele, como um homem, né, que ouviu a mulher, ele foi claro que dentro dele ele também tinha essa homem vontade. que quer paz. Então, gente... Oi? Brincadeira, um homem que quer paz, né? Eu conheço um que eu achava muito engraçado. Quando ele tinha que falar alguma coisa, assim, quando ele tinha que decidir alguma coisa, ou que a gente falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos... Aí ele falava assim, não, para que haja paz em Jerusalém, eu não posso. Eu achava muito engraçado isso, para que haja paz em Jerusalém. Mas e olha também, como Ló também não posicionou a sua família no lugar que ele aprendeu de Deus, né? Antes. Não teve esse pulso de manter sua casa ali na vontade do Senhor. E agora, Mateus, quando a gente olha para Israel, o que é mais importante para o judeu? Família. Família. Aquele livro, gente, se você não tem, manda aí o e-mail para o Mateus. Ele manda a revista do Maoz, ali, né? Falando o quê? De família. Família. O judeu é muito família, porque ele aprendeu com Deus isso. E já vou abrir um parêntese, tem o WhatsApp aí, gente. Se você quiser, nós temos um guia de discipulado, o que uma família messiânica passa para os filhos. Os pontos principais. Muito lindo. A gente enviou de presente para a pastora Naira. É muito legal, os assuntos muito legais que eles passam de uma geração para outra. Se você quiser adquirir, manda aí no WhatsApp depois da live que a gente conversa. Então, Festa das Luzes que a gente vai falar. Tudo aconteceu por causa do posicionamento de uma família na Festa das Luzes. E a gente vê o que uma pessoa na família, e essa pessoa que agrega, essa pessoa que conduz a família nos princípios de Deus, o que Deus pode fazer através de uma única família. Então, você vê que, por exemplo, a família de Noé, né? Um homem posicionado e que imprimiu os princípios de Deus nos seus filhos. O homem vai e fala, vamos fazer uma arca. A gente não vê os filhos zombando, a gente não vê os filhos falando, não, faz sozinho, a gente não está nem aí. Nós não vemos a mulher de Noé falando ou lutando contra Noé ou com vergonha de Noé. A gente vê uma família coesa, uma família que ficou muito tempo na construção, passando vergonha junto, humilhação junto. E uma família guardando uma palavra que o pai recebeu e acreditando naquela palavra. Já Ló, você vê que ele tem resquícios, foi um esfriamento espiritual, que ele ficou só com alguns resquícios espirituais. Ele percebeu quando os anjos entraram na cidade. Ele reverenciou os anjos. Então ele tinha discernimento. Tinha discernimento, mas não tinha posicionamento. Ou seja, ele tinha até dom. Gente, discernimento de espírito é dom. Mateus, qual é a diferença daqueles anjos que eles se transfiguraram? Eles ali estavam como homens de verdade. Tanto que os homens da cidade queriam violentar. Não acharam que fosse anjo, acharam que fosse homem de verdade. Como é que Noé percebeu que eram anjos? Como é que Noé, outro princípio de Noé, levou aqueles homens para hospedar? Com quem que ele aprendeu? Com Abraão. Ló. Ele levou, eu falei Noé, Ló levou para hospedar aqueles anjos. Primeiro, discernimento de espírito, ainda um resquício de um princípio de hospedar, de tratar bem, de fazer banquete, de dar o melhor para a visita. Tudo isso ele aprendeu. Agora, ele esfriou, tá? Ló esfriou. Ló esfriou e começou o mundo a entrar. Às vezes as pessoas acham assim, radicalismo, mas ele começou a assimilar e aceitar o inaceitável. Quando ele começou a aceitar o noivo das filhas, os dois noivos, que eram homens que não tinham nem um pingo de princípio de Deus, pelo contrário, eram pervertidos porque eles estavam junto com aqueles que queriam violentar os anjos. Aonde que estava Ló como pai para deixar suas filhas
ele sabendo que não poderia casar com estrangeiro, principalmente da cidade de Sodoma e Gomorra. Você vê que ele foi abrindo concessões. Este está sendo o problema dessa geração. De hoje. Exatamente isso. Abrindo concessões. Ontem, Parece no que final Deus do culto, mudou. né? Ontem, no final do culto, meu pai pediu para eu orar e veio uma palavra do Senhor e eu falei, nós não podemos diminuir os padrões que Deus estabeleceu. E são os princípios do Senhor. Se a gente diminui os padrões do Senhor, que são os princípios da palavra, o nosso futuro vai ser afetado por causa disso. E hoje nós estamos vendo muitos padrões que antigamente muitas famílias, muitas pessoas tinham como cristãos e hoje não tem mais. Ah, hoje não tem nada a ver, hoje o tempo mudou, a Bíblia não mudou, os princípios não mudaram e a gente tem baixado os padrões. E é o que exatamente está acontecendo hoje. Aconteceu em Ló e acontece hoje. Isso. Então, todas as características do que está acontecendo hoje, Mateus, está ali nos dias de Ló. E o interessante é isso, né? Que Jesus fala, como nos dias de Ló. Que as pessoas casavam, davam-se em casamento, e aí as pessoas falam, mas o que tem de errado em casar, comer, beber, que Jesus diz? Claro que não. Ele só está falando que as pessoas levavam o dia a dia de forma como se nada fosse acontecer nunca. O juízo estava lá, os anjos já estavam dentro da cidade, e as pessoas vivendo como se nunca fosse acontecer. Então, a véspera do arrebatamento é isso. É uma negação da palavra de Deus. É uma flexibilização aonde não pode flexibilizar nos princípios de Deus. Um desmoronamento da família. Né? Parece que eram 3 grupos dentro de uma casa. As meninas que eram avoadinhas, queriam era casar, e com talvez o mais rico, mais inteligente ou mais bonito e não o mais temente a Deus. Elas estavam procurando o prazer, né? Elas estavam procurando coisas materiais. A mãe que só pensava na casa, no dia a dia, nas coisas. E o pai que ainda tinha alguns resquícios, mesmo porque nós lemos que Ló chegava a sofrer por causa da perversão de Sodoma. Mas eram relances. Ele foi chamado de justo. O justo Ló que sofreu. Mas o sofrimento dele não foi suficiente para uma mudança de comportamento. Ele não foi forte o suficiente para dizer para a mulher dele, você tem que se submeter a mim. Porque eu não estou falando aqui de ser cabeça, eu estou falando de se submeter a uma vida espiritual. Você está enlouquecida. Se você não quer, então eu vou fazer as nossas filhas crescerem debaixo dos princípios de Deus. O problema de Ló foi progressivo. Presta atenção, queridos. A perda de unção não é repentina, ela é progressiva. A perda de vida com Deus não é repentina, é progressiva. Foi assim com Sansão e foi assim com Ló. Primeiro, olha só, ele teve um encantamento com a cidade de Sodoma e Gomorra, com aquele vale verdejante. Primeiro, um encantamento. Depois, você tem que ler Gênesis 13 também. Esse encantamento de Ló. Você vê que Ló já não estava bem quando ele estava com Abraão. Eu digo para você que quando a gente vê Abraão e Ló em Gênesis 13, a gente vê cristão espiritual e cristão carnal. O que era importante? Como que eu detecto que Ló não estava bem enquanto estava com Abraão? O reflexo estava nos pastores dele. Os pastores eram homens encrenqueiros, briguentos. Então, filhos e pessoas que você lidera, elas são, a imagem e semelhança são um resultado, são fruto daquilo que você é. Então, aqueles pastores que brigavam com os pastores de Abraão, já eram fruto de uma vida espiritual vazia de Ló. Ele já estava esvaziando enquanto estava com Abraão. Aí ele se encanta com Sodoma e Gomorra. E Abraão fala, vai para lá que eu vou para outro lugar. Agora, o que aconteceu, que está escrito em Gênesis capítulo 13,
é que Ló foi fazendo a sua tenda, foi montando a sua tenda cada dia mais perto. Primeiro ele se encantou pelo vale verdejante. Depois a tenda dele, está escrito que ele foi armando a tenda dele cada dia mais perto de Sodoma e Gomorra, até que ele passou a morar em Sodoma e Gomorra. Você vê como foi um processo. Ele foi se aproximando e aceitando o inaceitável. Hoje, quando a gente olha para a igreja, é aceito o inaceitável. No meio dos jovens, no meio de homens, no meio de mulheres. Não, mas as coisas mudaram. Não, mas Deus é o mesmo. Deus continua. Princípios são os mesmos. Exato. Então, vamos lá. Esfriamento espiritual. As filhas nem se fala, né? Ló já estava mais esfriado. A mulher hiper esfriada. Eu digo para você que as filhas, então, estavam congeladas. Divisão, né? Acabei de falar de Gênesis 13. O que mais nós estamos vendo? Meu Deus. Rebeldia e divisão. Então, os tempos de Ló é isso, divisão. Ele estava separado, dividido. A proteção era a unidade com Abraão. E ele ficou enfraquecido. Abraão não. Agora, ele ficou enfraquecido. Então, sabe, as pessoas hoje acham que abrir igreja é assim. O meu líder, aquilo que a gente falou segunda-feira passada, ele não está tão atualizado assim, eu vou abrir o meu trabalho, abre o trabalho e acha que a coisa é assim. O mundo espiritual é violento. Eu queria dizer para vocês que o mundo espiritual é violento. E a gente vê essa destruição na vida de Ló. Olha, eu estou falando de Gênesis 13. O que aconteceu? A consequência em Gênesis 14. Ele foi preso e perdeu todos os bens. Não fosse o coração perdoador de Abraão, ele teria ficado preso e sem os bens dele. Mas Abraão foi lá com 318 homens, libertou toda a cidade, libertou Ló. Então, o que nós temos? Esfriamento espiritual, divisão, tá? Ambição e orgulho, no terceiro item. Isso é desnecessário falar, porque eu já falei como que estava o coração de Ló e da esposa de Ló. Esfacelamento, já falamos. Só estou enumerando o que nós já falamos. Esfacelamento familiar e quebra de princípios, que também já falamos. E a cegueira espiritual. Gente, a cegueira espiritual, ela no tempo de Noé, era surdez espiritual. Eles não ouviram Noé. No tempo de Ló, era cegueira espiritual. Eles não enxergaram os anjos. Eles viram homens. Sabe, a pior coisa é quando você perde tanta tua sensibilidade espiritual que você perde os movimentos de Deus na terra. E presta atenção no que eu vou falar. Os movimentos de Deus na terra, eles não são o chão tremer, o céu abrir. São coisas no teu dia a dia que você tem que prestar atenção. São coisas que estão acontecendo na tua igreja, são coisas que estão acontecendo dentro da tua casa. E você não está percebendo como os moradores de Sodoma e Gomorra. Deus fez o céu descer. O céu desceu. Só porque o céu desceu, Deus não mandando uma voz, um trovão, um relâmpago. Porque os anjos entraram como homens, aí eles não prestaram atenção, ficaram cegos. Olha, Deus está usando vozes proféticas, como nós falamos na segunda-feira passada, e vocês não estão ouvindo muitas vezes. Está ouvindo quem não tem que ouvir. E a voz profética não está ouvindo. Toma cuidado, tá? Então, essas são as características do tempo de Ló, né? E nós precisamos atentar para ela. Características do tempo de Noé. Características do tempo de Noé. Do tempo de Noé, nós já falamos, é um posicionamento. Bom, então, concluindo a família de Ló, por falta de posicionamento, essa família correu risco de vida e foram poupados pela intercessão de Abraão, mas viveram um esfacelamento completo. A mãe virou uma estátua de sal, as filhas que
cometeram incesto com o pai e teve maldição sobre a vida. Esfacelamento, não resistiu. Uma família que foi destruída. Então, o que Jesus está falando é cuidado. Nos últimos dias, a concentração e a atenção do inferno é na destruição familiar. Isso, o que nós acabamos de ver, está no livro de Joel, capítulo 2, quando fala que os inimigos entram pela cidade e eles entram nas casas pela janela. Eles só não entraram na casa de Ló. Olha, aqueles homens que queriam violentar os anjos, eles só não entraram na casa de Ló por causa da intercessão de Abraão, que feriu de cegueira. Os anjos feriram de cegueira todos os homens e eles guardaram a porta daquela casa. Senão a porta daquela casa teria sido arrombada e teria sido algo assim terrível. Então é isso. Lembra que uma vez eu li em Mateus capítulo 24 que o Senhor diz que nos últimos dias haveria arrombamento de portas. Então é ataque às famílias. É uma questão de posicionamento. Então essa família, já vimos, não se posicionou, foi destruída. A família de Noé já é ao contrário. E olhe que o teste da família de Noé foi bem pior que o da família de Ló. A família de Ló era sair da cidade de um dia para o outro. A família de Noé não. A construção da arca demorou demais. Era uma coisa que nunca acontecia, nunca chegava. É como o arrebatamento, é como a vinda de Jesus. Parece que está demorando demais. Mas Noé fala, mas não acontece. Mas não tem como chover. Não tem como acontecer. E a mesma coisa as pessoas falam, mas sempre falou, desde que eu me converti. E olha que eu me converti há 30 anos atrás, né? As pessoas podem estar falando isso. E nunca aconteceu. Então, cuidado, hein? O tempo de Noé é isso. As pessoas ficaram meio que assim, com o ouvido cauterizado. E achavam que não ia acontecer. Sabe, Noé, ele já passou do tempo. Noé, ele deve estar caducando. Deus pode ter até falado com ele, mas não aconteceu. E não vai acontecer agora, nem tão cedo. Não aconteceu enquanto Noé estava esperando, não vai acontecer também tão cedo. Então as pessoas achavam, primeiro, é isso. No tempo, características do tempo de Noé. Surdez espiritual, mas não estou falando da família dele. Na família dele é tudo justinho, redondinho, todo mundo unido. Quando Noé falou, vamos entrar na arca, não ficou ali Cão ou Sem ou Jafé do lado de fora dizendo, não vou entrar não, vou entrar com todos esses bichos e com essa sujeira, com esse cheiro, e não vai acontecer. Já pensou a vergonha da cidade, diante de toda a cidade? O povo devia estar rindo muito. Né? Que você vai entrar, o que você vai fazer? Você vai acabar com a tua vida e entrar na arca. Agora, veja quando uma família tem princípios de Deus, esses homens, eles entraram com suas esposas. E as esposas eram iguais. Eram tementes também. Olha a diferença das filhas de Ló. Que os homens zombaram de Deus, zombaram de Ló. Agora, as mulheres entraram na arca. Por quê? Porque eles se casaram com mulheres tementes a Deus também. Então, você está vendo princípios de Deus guardados, unidade familiar, fé de Abraão, de Noé, posicionamento de Noé, obediência de Noé. Então, Deus está procurando por esse tipo de remanescente, que tenha um posicionamento como de Noé. E Deus ainda falou, Noé, não esquece da janela. Deu todas as orientações, uma porta, uma janela. Eu gosto muito de Deus, quando ele manda a construção, ele sempre deixa um recado espiritual, né? A gente sabe que a porta é Jesus. Você sabe que ele é a porta da salvação. Você está escrito lá em Gênesis capítulo 6, que foi Deus que fechou a porta. Tudo bem, empatou, né? Deus fechou a porta através dos anjos de Ló e Deus fechou a porta de Noé. Só que aquela família, quando saiu da porta para fora, foi destruída. Na esquina foi destruída. A família de Noé não, né? Depois teve probleminha, mas eu estou falando, mas tudo contornável depois. Mas eu estou falando momento juízo de Deus. Estou falando de dilúvio, tá? Não estou falando pós-dilúvio, estou falando de dilúvio.
depois do dilúvio, é uma família que tinha problema como qualquer outra. Antes do dilúvio, entraram em unidade, creram, Deus fechou a porta. Então, eu creio que isso é o arrebatamento. Se você olhar, eles entram, né? Quando Deus falou assim, no 7º dia você entra e a porta foi fechada no final do 6º dia, no 7º dia. Então, é isso que eu creio que vai acontecer conosco. Deus vai guardar do pior momento, da destruição, do juízo que vem sobre a terra, que é a grande tribulação. Mas se você crê de outra forma, a gente não briga. Eu vou dar uma aula sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Quem sabe você consegue, né? Olhar um pouco mais, com um olhar um pouco mais benevolente, entendendo sobre o arrebatamento. Mas, por enquanto, eu só deixo assim. Se você acredita que a gente vai passar até o meio da tribulação ou pela tribulação inteira, não tem problema. Se você perguntar qual é a tua posição, eu creio que a igreja vai subir antes da grande tribulação. É claro que esse momento do princípio das dores já está muito semelhante, porque é aquilo que eu expliquei, né? As dores são semelhantes à hora do parto. E a igreja está sendo provada, testada, mas... em várias áreas. Mas Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, entenderam o tempo de Noé e o tempo de Ló? O tempo de Noé é isso, sabe? É uma família, porque foi posicionada, ela foi salva. Uma família que foi preservada, uma família que foi guardada do pior momento. Esse é o momento para a gente ser preservado, guardado, até mesmo antes do arrebatamento acontecer. Porque nós estamos vivendo dias de muitos ataques. O ataque é contra a unidade familiar. Então, mais do que... eu falei da porta e falei da janela. É a última coisa que eu vou falar de Noé para a gente ir para outro quadro. Então, a janela, você sabe que durante 40 dias foi o pior momento das chuvas torrenciais. E depois você sabe que Noé ficou quase um ano dentro da arca. Mas quando se completou o tempo de as águas baixarem, começar a baixar, Deus mandou que ele abrisse a janela. Então, o que a gente precisa nos últimos dias é ter a nossa janela, como Daniel. Janela é vida de oração. Quando ele abriu a janela, é a comunicação de Noé com o céu. Era a comunicação de Daniel com o céu. Era quando ele orava 3 vezes por dia na janela em direção a Jerusalém. Isso é simbólico, gente. Qualquer lugar que você orar, você não precisa orar na janela. Qualquer lugar que você reservar para orar, você está abrindo uma janela no reino espiritual. Tanto que Deus fala desse assunto. Ele fala, eu vou abrir, Malaquias 3, né? Eu vou abrir a janela do céu sobre a tua vida. Então, você abre aqui na terra e Deus abre lá no céu a janela dele. E há um encontro, né, de vontades, de bênção, de graça com as nossas janelas abertas, que é a nossa vida de oração. Então, ficou claro, eu tenho certeza que para todo mundo ficou claro os dias de Noé, dias de Ló. Eu queria falar dos últimos dias. Agora, nunca esqueça que tudo isso aconteceu quando você for com a gente para Israel, que além dessa viagem, o Mateus está vendo uma outra viagem, que vai ser de jovens. Eu quero levar vocês, Mateus, depois eu mando uns vídeos para você. São as montanhas, chamadas as montanhas de Ló. Porque são montanhas que a gente vai de ônibus. Parece que você está Você já foi lá? Acho que não. Eu esqueci, quando a gente estava viajando por Israel, de mostrar esse caminho. A gente, quando está no ônibus, né, até onde a gente pode ir de ônibus, depois a gente continua a pé. Parece que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, parece que a visão, parece que você está na lua. Porque são montanhas de sal e parece que são crateras. Então, parece que você está na lua, são crateras nas montanhas de sal. E ali, né, os arqueólogos, eles dizem que era ali que era Sodoma e Gomorra. E era o posicionamento. Então, a gente
quando a gente vai lá, claro que eu e o Eli, a gente vai e a gente dá que palavra que você imagina, né? De Ló, é claro que dos dias de Ló que a gente fala. É um lugar muito bonito para vocês conhecerem lá em Israel. Só para dizer para vocês que tudo isso aconteceu lá, tá? Então, tudo que aconteceu em Israel é um sinal para a gente de tudo que vai acontecer. Deus, ele colocou Israel como a gente falou na semana passada, como relógio de Deus, como local que ele escolheu para que tudo acontecesse, aonde líderes foram formados, aonde tudo aconteceu e aonde tudo vai acontecer. E presta atenção, aonde tudo está acontecendo. Porque todo aquele cenário em volta de Israel está acontecendo muita coisa que a mídia não fala. E Ezequiel 38, que nós vamos mostrar no mapa depois, tá? Não, tenho certeza que não vai dar hoje, mas Ezequiel 38 está para acontecer em Israel. Só para você ter noção, aí você não consegue nem enxergar Israel. Você consegue enxergar os inimigos de Israel. Israel é um pontinho aí cercado por todos esses inimigos que estão, o nome de todos eles está em Ezequiel 38. E hoje todos eles são inimigos. Quem faltava ser já se tornou. Então, é algo assim inacreditável, Você viu essa semana lá aquele ataque em Israel ali? Vi. Aquela ameaça, misericórdia. Vi. É incrível. Aí logo eu falo com ele, né? E ele com os filhos dele lá no exército, inclusive na inteligência, né, do exército. Aí eu logo corro para ele para saber as últimas novidades. Mas, queridos, eu quero ir para o tempo de Elias. O tempo de Elias, eu anotei aqui algumas coisas para vocês, só para a gente... Quando você quer estudar Elias, você começa a ler lá em 1 Reis 16, 17, 18, até 19, tá? Ali você vai ter uma boa noção do tempo de Elias. Você vê que Jesus, ele gosta de sinalizar coisas que a gente tem que prestar atenção nos últimos dias. Tempo de Noé, tempo de Ló, tempo de Elias. Tempo de Elias, por que é importante para nós? A gente canta, né? Fernandinho, e aí eu amo essa música, né? E Geração de Elias. Eu amo. Mas não é só. Você tem que saber por que você está cantando. Tá, Elias foi arrebatado. Ótimo. Então, pronto. Ponto número 1. Elias foi arrebatado. Então, eu preciso prestar atenção na vida de Elias. Elias era um homem que viveu uma crise individual, depois ele viveu uma crise nacional. Eu acho que está bem parecido com a nossa época, né? Porque primeiro a crise individual dele foi quando ele ficou à beira do ribeiro de Querite. Gente, tudo isso eu estou falando, mas depois você lê no teu devocional, tá? Começando em 1 Reis 16, 17, 18, 19. Então, à beira do ribeiro de Querite, ele foi sustentado com água e com carne o tempo que Deus estabeleceu. Depois a fome, que era só ali em Israel, se tornou uma fome abrangendo. Digamos que foi o mundo de Elias, porque não era só Israel que estava passando por crise, não era só nacional. Aí já era uma crise mundial. Para o mundo de Elias, para ele ir para casa da viúva, já era uma crise em outro país. Então já era uma crise pro mundinho de Elias, que o mundinho de Elias era desse tamanho, gente. Não tinha China, não tinha Japão, não tinha Brasil, não tinha Estados Unidos, não tinha América do Norte. O mundinho de Elias era isso. Então, ele ir para outro país, e o outro país já está sofrendo fome, é o que nós estamos vivendo hoje. A crise nacional, ela aumentou e virou mundial. Inclusive com a todos pandemia. Os países. Todos os países. Todos. O setor hoteleiro, o setor de turismo. Quando a gente para pensar, o setor de festas. Olha, só o setor de festas são as maquiadoras, são aluguel de roupa. Todos os profissionais. Todos esses profissionais paralisados completamente no mundo. Com a segunda leva lá na Europa do Covid, quer dizer,
paralisou de novo. Então, uma crise mundial. Então, a gente tem isso. Outro aspecto, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Nós temos alguns grupos que estavam espalhados e Deus estava mostrando a importância desses grupos. Grupo número 1, 100 profetas que estavam sendo perseguidos e estavam na caverna. O que é que foi roubado? Se os profetas estavam na caverna, sendo sustentados com pão e água por Obadias. Mas o que é que foi roubado? A voz profética. Meu Deus. A voz profética foi desprezada, como hoje, né? O que está acontecendo com a voz profética? Não tem ibope. Sabe, no púlpito é outra coisa que as pessoas querem ouvir. Não quer ouvir de volta de Jesus. Não quer ouvir de posicionamento. Não quer ouvir de princípios. Não quer ouvir. Então, nós estamos vendo que a voz profética está calada. Ou estão falando, mas para um pequeno grupo. Obadias queria ouvir. Obadias ia lá. Mas Obadias era uma minoria. E atrás. Então, número 1, no tempo de Elias, voz profética perseguida por quem? Por Jezabel. Eita. Então, qual é... Intimidação. Oi? A intimidação. Intimidação. E qual é o espírito maligno que hoje está mais atuando? É Jezabel, com rebeldia, com perversão, com engano, com falsos profetas e etc e tal. Bom, número 2, grupo número 2, 7.000 intercessores, que Deus estava de olho neles. Gente, eu digo para vocês, a vida de intercessão nesses últimos dias é muito importante. Naquele momento, tinha 7.000 intercessores. Jezabel só não conseguiu destruir, nem achar os 100 profetas, porque tinha 7.000 intercessores. Elias não foi tocado, não é só pela vida que ele tinha com Deus, mas é porque tinha 7.000 intercessores. E Deus que falou nesse assunto, hein? A gente fica sabendo, é por Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, naquela conversa que Deus tem com Elias, lá falando para ele sair da caverna, e ele falou que estava sozinho, Deus falou, você não está sozinho, tem 7.000 intercessores. E eu espero que você seja um desses, que Deus esteja de olho em você, e que você não esqueça que nesse momento você precisa interceder pelos países perseguidos. Fala aí, Mateus, tua vez de falar de países perseguidos. Muita. Gente, as igrejas, nós acabamos de voltar, né? Acabamos não, né? Março. Nós estávamos lá e fomos o último time de ajuda que chegou a um país que eu não posso citar o nome aqui, né? No sudeste da Ásia. Uma situação muito difícil. As igrejas, assim, lotadas, ganhando vidas para Jesus, vivendo realmente ali um avivamento, mas uma perseguição muito forte mesmo, da própria família às vezes, do governo principalmente. E igreja perseguida é uma realidade atual. Não é algo que a gente ouvia falar lá no passado, é algo de hoje, sim. É porque no Brasil ainda não tem essa perseguição de ir para a cadeia, quase, né? Para algumas coisas. Você falar, né? Quase. Mas é uma perseguição ali muito tensa. Um pastor que participou da conferência Uma Só Voz, alguns anos atrás, de um país muito perto ali da Tailândia, nós tínhamos recebido a notícia, um tempo atrás já, de que ele foi assassinado pelo governo. E o corpo dele lançado na calçada com uma mensagem do governo. Gente, a perseguição é real. A perseguição é muito real. Eu tenho fotos, tenho vídeos, imagens, tudo mais. Eu estava ministrando numa outra igreja no culto de jovens, agora sábado passado. E aqueles jovens, eu fiz um apelo. Saia desse mundo que você entrou, aonde os padrões de Deus foram diminuídos, e diga sim ao seu chamado. Diga sim ao seu chamado. Aí fiz um apelo ali de chamado, muitos ali, pastor, eu quero ser para missões, eu quero ir. Eu falei, mas você precisa buscar o Senhor, ser um intercessor, jejum, oração, consagração, separar do mal a sua vida, porque não é brincadeira, a perseguição existe sim. Sim. Mas Deus é tão bom que até na China as igrejas estão crescendo, Coreia do Norte as igrejas estão crescendo, né? Todas subterrâneas escondidas. Um dia a gente podia ir junto para a Coreia do Norte, já pensou? Eu vou. Olha, não tenha dúvida. Mas você não tenha dúvida. Mas eu digo para você uma coisa, Mateus. Por que cresce a igreja perseguida?
Posicionamento. Posicionamento. Por que cresce a igreja? Sabe que eu ouvi de um pastor? Eu tenho um gatinho ano, aqui tá do outro lado da luz, aqui, fazendo um monte de coraçãozinho para mim. É o meu neto. Aí por isso que eu tô rindo. Então é um monte de coração. Sabe que eu ouvi uma frase de um pastor da Igreja Subterrânea? Em março. Ele falou assim, olha, o materialismo é pior do que o comunismo. Mamon. Mamon. Mamon faz dupla com Jezabel. É. Então, lembra, foi a aula que eu dei. Eu dei um curso, agora, uma aula de Zoom de 2 horas da Epístola de Judas. Ali em Judas, abre só para você ver aqui o problema com o dinheiro. Só pra gente, eu vou terminar de falar de Elias, tá, gente? Tem 5 minutos, não vou terminar de falar nada de Elias. Vamos falar Elias na outra segunda. Aqui, ó, Judas. Gente, Judas só tem um capítulo, é o livro antes de Apocalipse. Então, no versículo 11, ai deles, Deus está falando de o estado que estão os últimos dias, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Né? Inveja, divisão, não tinha unidade entre os 2 irmãos. É tudo que a gente está falando. Olha, com o caminho de Caim, movido de ganância, e como eu disse, falta de unidade. Balaão, incorreram no erro de Balaão. Qual foi o problema de Balaão? Amor ao dinheiro. Então é aqui que a gente vê. E fala, e o problema de Coré, que é o quê? Rebelião, divisão. Então aqui resume o clima, né, dos últimos dias, como que vai dar. Fala de 3 problemas: Caim, Coré e Balaão. E quando a gente fala, falta 5 minutos, né? Quando a gente fala dos dias de Elias, não vai dar para falar tudo. A gente fala, a gente não se preocupa, a gente vai estar aqui dando continuidade. É bom a gente ir falando devagar. Vimos mais um quadro. Mas a gente chega lá. Mas o que eu queria dizer para você, mas vimos os dias de Noé, os dias de Ló, e estamos falando de Elias, vimos Judas, olha quanta coisa você viu. Então, eu a quero diferença dizer, do arrebatamento de segunda vinda. Vimos a tabela, né? Então, a gente que vem muito assunto sobre os últimos dias. Então, o que eu quero dizer para vocês é que no tempo de Elias tinha o grupo, a voz profética calada, tinha o grupo de Obadias. Obadias quem é? Um homem que se apaixonou pela glória. Ele estava dentro do palácio de Jezabel. Ele arriscou a vida dele, porque ele se apaixonou pela glória. Ele ia lá, você acha que ele só deixava pão e água? Ele ia lá, eu garanto que ele se sentava aos pés daqueles profetas. Fala para mim, eu quero aprender. Então tem o grupo dos Obadias, que é nesses últimos dias. Era um Obadias. Deus só mostrou isso para falar para a gente que é minoria, mas não importa. Deus faz um grande estrago, um lindo estrago no reino espiritual, com uma minoria. Sempre foi assim. Com Gideão foram 300, e ele não precisou de todos os que foram convocados. Então, o grupo dos intercessores, então, Obadias, voz profética, intercessores. E aí a gente, na semana que vem, vamos falar do último grupo, que é de Elias. Elias, aí a gente vai falar guerra espiritual e restauração emocional, né? Eita, meu Deus do céu, vai ser uma live. Olha, não teve uma live que não foi muito boa, né? Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Sabe, eu que agradeço a você, porque na caverna tem poucos Obadias. E você abriu um canal para que Obadias pudessem ouvir. Amém. Só está aqui quem quer. Só está aqui quem quer entender por que eu tenho que amar Israel. Por que Israel é importante. Só está aqui porque fala, gente, eu quero entender Ezequiel 38. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Só está aqui quem quer entender que Jesus está voltando. Então, são os Obadias que estão aqui, né? Amém. Então, você abriu esse canal, glória a Deus, e eu que te agradeço. E obrigado por ter dito sim, né? Sim, toda semana, né?
Toda semana. Muito obrigado, viu? Enquanto a gente não voltar a viajar, estamos aqui, né? Meu Deus do céu. É um abre e fecha aqui, meu Deus do Menina, céu. eu tô Daqui a aqui. pouco, Quem sabe você vai para a gente Angola tá igual comigo Noé na antes? arca, que não sai nunca. Hã? Quem sabe você vai comigo para Angola antes? Por quê? Porque os voos voltaram de Angola. Voltaram. Agora o Eltis vai, porque nós vamos pela companhia aérea TAG, né, da própria Angola, avião de Angola. E já os voos do Brasil-Angola voltaram. Só que eles não estão respondendo por telefone. O Eltis vai ter que ir pessoalmente lá e para ver como que tá. A gente não sabe se os voos voltaram só para angolanos que ficaram retidos aqui durante toda a pandemia. Então a gente não sabe se os voos voltaram só para os angolanos, para brasileiro voltar para o Brasil e angolano voltar para Angola, ou se já está liberado para a gente poder ir também, né? Se puder, olha, eu se acho isso que é o for um primeiro país que convite, você me vai, deixa hein? saber, viu? Hã? Você vai ser o primeiro. Olha, se isso é um convite, tá mais que aceito, sério, de verdade. É um convite. Sonho ir para Angola, meu Deus. Nossa, ali é a minha paixão. Vai ser lindo. Ah, olha, a nossa paixão, as nações, não adianta, né? Não adianta. Aí você fala de Israel, é minha paixão. Aí é Você fala do Japão, é minha paixão. Eu vou terminar aqui, porque vai que o Instagram não avisa, né? Os minutos, mas já deu aqui 8 horas em ponto. Então, Deus te abençoe, beijo. meu filho. Te amo, mãe linda. Deus beijo abençoe. Gente, Deus abençoe. Quer saber mais do livro que a pastora falou, do Maoz, material, tudo, só mandar um WhatsApp para nós. Deus abençoe a todos, vai ficar salva essa live lá. Um beijão, Amém. Boa noite. Beijo, beijo.